Napoleão Hill foi um grande escritor que viveu no final do século XIX e início do século XX. Ele escreveu livros como Quem Pensa Enriquece, Mais Esperto que o Diabo, dentre outros. Livros estes que são best-sellers de leitura entre homens de negócios bem-sucedidos e também entre homens realizados na vida como um todo. No livro Quem Pensa Enriquece, Napoleão Hill dedica um capítulo inteiro à energia sexual, explicando sobre a sua importância para o desenvolvimento pessoal. Ele explica com muita clareza e fácil compreensão que quando a energia sexual é canalizada de forma correta, ou como ele mesmo diz, quando transmutada, ela é capaz de levar o homem por caminhos que lhe faça realizar grandes feitos em todos os setores da vida. Neste livro, ele cita grandes nomes da história da humanidade, que só se tornaram grandes homens porque tinham uma grande energia sexual. Só para você ter uma ideia, o autor estudou sobre a história de vida de em torno de 500 homens mais ricos do mundo para ter propriedade de dizer o que diz. Vou ler agora para vocês um trecho desse livro. Recomendo a leitura. Quem pensa enriquece? O capítulo O Mistério da Transmutação Sexual. O nome do capítulo é esse mesmo. O Mistério da Transmutação Sexual. O significado da palavra transmutação é, em linguagem simples, mudança ou transferência de um elemento ou forma de energia para outro. A emoção do sexo provoca um determinado estado de espírito. Devido à ignorância do assunto, geralmente faz-se a associação deste estado de espírito com o físico, e por causa das influências impróprias, às quais a maioria das pessoas foi submetida ao aprender sobre sexo, os aspectos especialmente físicos influenciam bastante a mente. Por trás da emoção do sexo, existem 3 potencialidades construtivas, que são: primeira, perpetuação da espécie; segunda, manutenção da saúde, e aqui ele diz que o sexo como atividade terapêutica não tem igual. E terceira, transformação da mediocridade em gênio por meio da transmutação do sexo. A transmutação do sexo é simples e fácil de explicar. Significa fazer a mente passar de ideias de expressão física para ideias de outra natureza. O desejo de sexo é o mais poderoso dos desejos humanos. Movido por esse desejo, o ser humano desenvolve imaginação, coragem, força de vontade, persistência e capacidade criativa, alcançando níveis até então desconhecidos. O desejo de contato sexual é tão poderoso que as pessoas chegam a arriscar a vida e a reputação por ele. Quando aproveitada e direcionada para outros setores, essa força motivadora conserva seus atributos, que podem então ser utilizados como poderosa força criativa nas artes, na literatura ou em qualquer outra profissão ou vocação, inclusive, é claro, nos esforços para ganhar dinheiro. A transmutação da energia sexual é um exercício de força de vontade, mas a recompensa vale o empenho. O desejo de expressão sexual é inato e natural. O desejo não pode, nem deve, ser sufocado ou eliminado, mas precisa de canais de escoamento, sob formas de expressão que enriqueçam o corpo, a mente e o espírito. Se não tem como expressar-se pela transmutação, o desejo busca outros canais puramente físicos. Um rio pode ser represado e suas águas controladas por um tempo, mas uma hora elas vão forçar uma saída. O mesmo acontece com a emoção do sexo, que pode ser sufocada e contida por algum tempo, mas sua própria natureza a faz procurar meios de expressão. E se não for transmutada em esforço criativo, vai encontrar uma saída menos adequada. Feliz daquele que descobriu uma forma de esforço criativo para expressar a emoção do sexo. É um gênio em pessoa. Pesquisas científicas revelaram esses fatos importantes. Os maiores realizadores possuem uma natureza sexual altamente desenvolvida. São pessoas que aprenderam a arte da transmutação do sexo.
Os homens que acumularam grandes fortunas e conquistaram notoriedade na literatura, na arte, na indústria, na arquitetura e em várias profissões foram motivados pela influência de uma mulher. A pesquisa que deu origem a essas duas interessantes descobertas percorreu páginas e páginas de biografias e mais de 200 anos de história. Sempre que se analisavam as vidas de grandes realizadores, mulheres ou homens, ficava evidente sua natureza sexual altamente desenvolvida. A emoção do sexo é uma força irresistível, contra a qual é impossível qualquer oposição. Quando movidas por tal emoção, as pessoas adquirem um enorme poder de ação. Aceite essa verdade e vai perceber a importância de entender que a transmutação do sexo eleva o indivíduo à condição de gênio. A emoção do sexo contém o segredo da capacidade criativa. Retire as glândulas sexuais, seja de um homem ou de um animal, e terá destruído sua maior fonte de ação. Como prova, observe o que acontece a um animal castrado. O touro, por exemplo, fica dócil e acomodado. A alteração sexual tira, tanto do macho quanto da fêmea, seja ser humano ou animal, toda a disposição de lutar. Aí depois ele entra num capítulo que fala assim, os estímulos da mente. Ele lista 10, mas eu vou falar apenas 5. Que ele começa dizendo assim, ó. A mente humana responde a estímulos, por meio das quais é conectada a altas vibrações conhecidas como entusiasmo, imaginação criativa, desejo intenso, etc. Os estímulos a que a mente responde mais livremente são esses: desejo de expressão sexual, amor, desejo ardente de conseguir fama, poder, ganhos financeiros e dinheiro, música, amizade com pessoa do mesmo sexo ou do sexo oposto. Aí o que ele diz? O desejo de expressão sexual encabeça a lista dos estímulos que mais efetivamente provocam as vibrações da mente e dão partida no motor da ação física. A lista é apresentada para que você faça um estudo comparativo das principais fontes de estimulação da mente. Provavelmente, a conclusão desse estudo será que a emoção do sexo é o mais intenso e poderoso dos estímulos da mente. Tal comparação é necessária para provar a afirmativa de que a transmutação de energia sexual é capaz de elevar o indivíduo à condição de gênio. Vamos então descobrir o que de fato é um gênio? Algum frasista diz que gênio é um homem que usa cabelos compridos, come comidas estranhas, vive sozinho e é motivo de piada. Uma melhor definição é: homem que descobriu como aumentar as vibrações do pensamento a ponto de poder comunicar-se livremente com fontes de conhecimento não disponíveis por meio da intensidade normal da vibração do pensamento. Aí eu vou seguir adiante para a gente concluir o que ele diz aqui, ó. Evidências mais que confiáveis apontam a existência da imaginação criativa. Basta analisar aqueles que se tornaram líderes em seus respectivos campos de ação, sem possuírem formação acadêmica extensa. Lincoln, lá dos Estados Unidos, foi um notável exemplo de líder que alcançou a grandeza por meio da descoberta e utilização da imaginação criativa. Ele descobriu e começou a utilizar essa faculdade como resultado do estímulo provocado pelo amor que sentiu após conhecer Anne Rutledge. Uma constatação da maior importância aliada ao estudo de sua genialidade. As páginas da história estão repletas de relatos de grandes líderes cujas realizações podem ser atribuídas diretamente à influência de mulheres que lhes despertaram as faculdades criativas por meio do estímulo do desejo do sexo. Napoleão Bonaparte foi um deles. Enquanto inspirado por sua primeira mulher Josefina, ele foi irresistível e invencível. Quando seu melhor critério ou sua faculdade de raciocínio o aconselharam a afastar Josefina, começou o declínio. A derrota em Santa Helena não tardaria a acontecer. Se não fosse o contrário ao bom tom, poderíamos citar muitos homens famosos que chegaram aos mais altos degraus da realização sob a influência estimulante de suas mulheres, para depois percorrerem o caminho inverso, quando dinheiro e poder lhes subiram à cabeça, fazendo-os buscar novas companheiras. Napoleão não foi o único a descobrir que a influência do sexo, vinda de fonte certa, é mais poderosa do que qualquer solução de conveniência criada meramente pela razão.
A mente humana responde a estímulos. Entre os mais importantes e poderosos desses estímulos está a necessidade de sexo. Quando aproveitada e transmutada, essa força motriz é capaz de alcançar o ser humano à esfera mais elevada do pensamento, na qual consegue dominar as fontes de preocupação e aborrecimento que o prendem a planos inferiores. Infelizmente, apenas os gênios fizeram tal descoberta. Outros aceitaram a experiência da necessidade de sexo, sem descobrir uma de suas maiores potencialidades. Daí o limitado número de gênios em comparação aos outros. Apenas para enriquecer os fatos disponíveis nas biografias de grandes realizadores, aqui vai uma lista de nomes de homens de natureza altamente sexualizada. Sem dúvida, eles encontraram sua fonte de poder na transmutação da energia sexual. George Washington, William Shakespeare, Thomas Jefferson, Napoleão Bonaparte, Abraham Lincoln, Oscar Wilde, Enrico Caruso. Você talvez conheça outros nomes a serem acrescentados à lista. Veja se consegue descobrir algum indivíduo na história da civilização que tenha alcançado um sucesso extraordinário sem ser movido por uma natureza sexual bem desenvolvida. Se não confiar em biografias de personagens já falecidas, passe em revista os grandes realizadores que você conhece e veja se encontra entre eles algum que não seja altamente sexualizado. A energia do sexo é a energia criativa de todos os gênios. Nunca houve nem haverá um grande líder, realizador ou artista desprovido da força motriz, que é o sexo. Não me entenda mal, porém, isso não significa que todos os altamente sexualizados sejam gênios. O ser humano só alcança a posição de gênio quando e se estimula a mente de modo a utilizar a faculdade criativa da imaginação, aproveitando as forças disponíveis. Entre os estímulos que provocam a intensificação das vibrações, o mais importante é a energia sexual. Mas a simples presença dessa energia não é suficiente para produzir um gênio. Para isso, ela deve ser transmutada de desejo pelo contato físico para outra forma de desejo e ação. As pessoas, em sua maioria, permitem que o desejo sexual as faça menores, pois não sabem entender nem usar essa grande força. Assim, em vez de alcançar a condição de gênios, reduzem-se à condição de animais inferiores. Napoleão Hill.